Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu tô aqui embaixo sozinha, já vim tomar sol, porque eu acordei bem cedo hoje, porque ontem eu passei mal na live de The Last of Us. Quem estava na live viu, eu fiquei super enjoada com algumas cenas mais gráficas de violência no filme jogo, né? E aí acabei passando muito mal, vomitei, mas já tô bem, já tomei o remédio, dormi e eu acordei meio que 5 horas da manhã. Obviamente o Panda foi dormir no horário dele normal, então ele ainda está lá acordando. Agora são 8 horas, 8 e pouquinho da manhã, mais ou menos, quando eu tô gravando esse vídeo. E eu decidi gravar aqui porque eu tava lendo alguns comentários do YouTube e eu achei interessante que chegou um comentário que finalmente alguém fez. Eu até tava achando muito demorado, assim, porque é um tipo de reação que a internet traz muito espontaneamente quando você dá uma leve alterada no seu direcionamento de conteúdo. E Marlene, acho que é Marlene Pereira o nome dela, eu não consegui printar para ler aqui o comentário para vocês, mas ele foi feito no vídeo de The Way, que saiu ontem, de The Way, Avatar e o documentário do Reino Fúngico. E a Marlene deixou um comentário lá que eu vou comentar brevemente aqui, e o vizinho está fazendo barulho. Eu vou comentar brevemente aqui com vocês, porque eu acho que é um assunto que faz sentido a gente trazer aqui para discutir e explicar e tudo mais, até pelo tempo que a gente cria conteúdo, né, pela comunidade que a gente criou e pelas mudanças que a gente fez realmente agora em 2023. A Marlene pontuou que já tem algum tempo que eu vou usar palavras-chave aqui, que é o que fica marcado na nossa mente, né? Ela pontuou que nos últimos tempos ela tem observado que a gente só tem feito vídeos aleatórios de bate-papos aleatórios. Esse foi um termo que ela usou no comentário. Que ela deu uma olhada no canal e na aba de vídeos só tinha esses papos aleatórios e que na aba de ao vivo só tinha lives de Daisy Jones e de The Last of Us. E que ela ficou muito triste por conta disso, porque o sentimento que isso passou para ela é que a gente não gosta mais de criar conteúdo. No final, ela até pede desculpas se tiver tido a impressão errada, e é por isso que eu decidi vir aqui conversar. Porque o comentário que eu deixei em resposta para Marlene foi: tá, mas vamos começar pelo começo. O que é conteúdo para você? Porque a gente está fazendo vídeo todo dia, a gente está fazendo shorts todo dia, e a gente está fazendo 2 coberturas de séries semanalmente, The Last of Us e Daisy Jones. Agora, acabou The Last of Us. Mas a gente já passou para vocês mais ou menos os conteúdos que a gente... né, toda hora a gente tá falando conteúdos que a gente tá assistindo, conteúdos que a gente quer trazer aqui para vocês, e o porquê que a gente começou a fazer vídeos diferentes, assim, um pouco mais leves, sem a formatação que o YouTube espera ou que o algoritmo espera aqui no nosso canal. E é engraçado a Marlene pontuar que agora não tem mais conteúdo. Como se o que a gente estivesse fazendo fosse o quê? Plantar banana. Não, sem a ironia que eu tenho o hábito de fazer, o sarcasmo que eu tenho o hábito de utilizar. Isso aqui é conteúdo. A partir do momento que eu crio uma narrativa dentro de um vídeo e entrego ele para vocês, é conteúdo. E aí, isso me faz refletir muito sobre o conceito da criação de conteúdo na internet, e é exatamente esse ponto que fez a gente optar por essa linha editorial um pouquinho diferente, que nem é tão diferente assim, tá? Porque se você parar para analisar, os meus conteúdos junto com o Panda sempre foram de muito bate-papo, sempre foram de muita troca, de muita conversa. A gente simplesmente só teve uma escolha que a gente fez esse ano e que trouxe essa nova era do nosso canal com conteúdos mais descontraídos, que é a escolha de não conversar com o algoritmo da internet. E isso a gente falou no primeiro vídeo desse ano que a gente fez assim junto, no café da manhã, e eu vou explicar aqui então para quem não for voltar todos os vídeos e quiser ver por que a gente está criando conteúdo assim. Quando você cria um conteúdo para o algoritmo, você tem a capa ideal, o título ideal e a descrição com as tags, que são as palavras-chave ideais, para atrair mais público para o seu canal, para fazer com que o algoritmo entregue o seu conteúdo para mais pessoas que estão procurando especificamente aquilo. Quando a gente faz review semanal de uma série, como está acontecendo com The Last of Us e Daisy Jones and the Six, óbvio que a gente tem que colocar ali que a gente está comentando os episódios, porque é isso que a gente está fazendo.
Mas dentro das nossas lives e dos nossos conteúdos de review, a gente nunca faz uma crítica, um review só. A gente fica batendo papo, gente. Pelo amor de Deus, quem faz um review de um episódio de 40 minutos em 1h30, 2 horas? A gente fica batendo papo, a gente ri com vocês, a gente fala da semana, do que a gente tá comendo, da vida. E ali no meio, a gente pontua as nossas opiniões, obviamente, sobre a série que a gente tá cobrindo. Nesses outros vídeos que a gente está gravando aqui diariamente, a gente está falando os livros que a gente está lendo, as séries que a gente está assistindo, os filmes que a gente está assistindo, tanto em casa quanto no cinema, eventos que a gente vai, passeios que a gente faz, ou seja, a gente continua compartilhando com vocês livros, séries, filmes, jogos e vários outros conteúdos que a gente está consumindo. O que a gente não está fazendo é tornando esse conteúdo óbvio demais para vocês. A gente não está botando no título comentários sobre o filme A Baleia, comentários sobre a série Teto para Dois, comentários sobre o filme Tar. A gente não está fazendo isso. E a gente não está fazendo isso porque a gente desistiu de conversar com o algoritmo. E a gente quer conversar com pessoas. A gente quer que as pessoas cliquem no nosso vídeo para ter diálogos verdadeiros, com impressões, pensamentos e sensações verdadeiras. Se a gente não usa a capa que o algoritmo quer e o título que o algoritmo quer, só vai clicar no vídeo as pessoas que estão com vontade de conversar. As pessoas que não têm o seu cérebro modificado pelo algoritmo. E se Marlene, assim como outras pessoas, estão achando que nós não estamos criando conteúdo nesse YouTube, eu devolvo a pergunta para vocês, e agora bem sinceramente, que é: o quanto a sua mente já está modificada, manipulada e transformada pelo algoritmo das redes sociais? O quão óbvio e mastigado precisa vir o conteúdo para você para que o seu cérebro se interesse em dar play, em assistir, em dialogar com aquelas pessoas? Você quer uma dica de filme, de série e de livro óbvia? Ou você quer um diálogo sobre a ideia daquele livro, ou da série, ou do filme? Você quer que eu te entregue uma lista de 10 séries para quem gostou de The Last of Us? Ou que eu te diga quais são os tópicos mais interessantes dentro do universo de The Last of Us que nos chama a atenção e faz a gente procurar por outros conteúdos parecidos? Você quer que a gente vá direto ao ponto e faça uma crítica extremamente esquelética, com tópicos e respostas muito objetivas do que a gente idealizou, ou imaginou, ou se impactou com um conteúdo? Ou você quer que a gente converse, como se a gente estivesse no sofá da nossa casa ou num bar, trocando recomendações, sem o autoritarismo ou sem a autoridade que a maioria dos criadores de conteúdo foram feitos acreditar que deveriam ter? Eu e o Panda somos pessoas normais, sabe? A gente muda todo dia, da mesma forma que você. Tem um dia que você tá afim de comer um jiló e tem um dia que você tá afim de comer uma macarronada. Você não come a mesma coisa todo dia. E a gente não é a mesma pessoa todo dia aqui também. E por mais que a gente esteja criando um conteúdo que foge completamente ao que a internet dita como regra, ou que o algoritmo dita como regra, eu vou dar um recado agora para Marlene, para todo mundo que acredita que o nosso conteúdo está estagnado. O nosso canal nunca cresceu na velocidade que está crescendo agora. Ele nunca alcançou pessoas do jeito que está alcançando agora. Tirando, obviamente, coberturas como Game of Thrones e outras que têm um impacto realmente fora da bolha e que traz as pessoas não por interesse no que a gente está falando, mas por interesse em conversar sobre aquela série específica. E aí, o curioso, por exemplo, é que essas pessoas, quando termina a série, elas vão embora, porque elas queriam falar de Game of Thrones. Ou agora elas queriam falar de The Last of Us, ou elas queriam falar de Daisy Jones and the Six, ou de The Walking Dead, ou de The Way, ou de Dark, ou de todas as séries que a gente já cobriu aqui no canal. E a gente não está interessado em ser monotemático. A gente não vai ficar insistindo num conteúdo que não está sendo falado no momento e que não tem absolutamente nada para te acrescentar só pela visualização, só pelo AdSense, só pelo seu clique algorítmico de um conteúdo que teoricamente é muito interessante para você. Sempre que você quiser nossos conteúdos de Game of Thrones, eles estão todos aqui no canal. Não tem novidade sobre isso. Sempre que você quiser qualquer conteúdo nosso sobre Marvel, sobre DC, sobre os filmes que estão no cinema, eles estão aqui no canal.
de outro jeito. E para você descobrir o que a gente pensa, o que a gente está vivendo no hoje e o que a gente quer trocar com você de conteúdo, você precisa dar play. E você precisa ouvir até o final. Porque relações são feitas de diálogo, de contato, de imersão no pensamento do outro. É você ter paciência para ouvir o que o outro pensa e o que ele tem a dizer sobre a vida. É você querer realmente prestar atenção no ponto de vista daquela outra pessoa para entender o quanto faz sentido ela estar na sua vida. Relacionamento não é algoritmo. Relacionamento não é a capa perfeita e o título perfeito. E conteúdo, Marlene, e todo mundo, não é você entregar o que a internet está falando. Conteúdo não é você se restringir a um tópico, porque a minha vida não é feita apenas de séries e filmes. A minha vida é muito maior do que isso. A minha vida é feita de dores, de realizações, de conquistas, de tristezas, de viagens, de comidas, de preguiça, de muita vontade de conversar e pouca vontade de conversar, de tecnologias que a gente compra, de coisas que a gente conhece, de conteúdos que a gente dá play e nem tinha planejado fazer isso. A nossa vida é muito maior do que te recomendar uma série ou um filme. E eu e o Panda somos muito maiores do que fazer apenas reviews de séries e filmes. A gente continua assistindo absolutamente todos os conteúdos que a gente ama, lendo mais livros do que a gente sempre foi capaz de ler, e até trocando os plays nos hypes óbvios por plays em coisas, por exemplo, que a gente se interessa, porque a gente se interessa, como o documentário do Reino Fúngico. A gente está aqui vivendo a nossa vida do jeito que ela é. E pra gente, nunca existiu na história desse canal um conteúdo mais verdadeiro do que o conteúdo que a gente está criando hoje. Um conteúdo que gera mais consequências e frutos e flores e rendimentos de troca de verdade. Porque é isso que vale. É para isso que a internet foi feita. A gente falou isso em diversos conteúdos já. E é engraçado que tenha demorado tanto tempo para alguém ser tão específico na hora de... Não foi crítica. Eu não entendo que a Marlene fez uma crítica, mas ela fez um questionamento. Para trazer essa pergunta de uma forma tão precisa. Porque a gente sabia que isso ia chegar em algum momento. E é por isso que eu estou fazendo tanta questão de vir aqui explicar e vocês lerem no meu tom de voz o que eu realmente penso sobre isso, sabe? Não me ofende. Marlene pediu até desculpa no comentário dela, se possivelmente ela me ofendeu ou alguma coisa assim, mas não ofendeu. Realmente eu não fico nem um pouco chateada com esse tipo de questionamento. Eu só acho muito interessante que o conceito de conteúdo, ele foi completamente transformado na mente das pessoas para um formato e um molde que não existe. Ele é ideológico, ele é imaginário. Ele vem de um template que alguém um dia fez, deu certo, viralizou e todo mundo copiou. É isso, a internet é feita de cópias. Você entra no TikTok, é todo mundo copiando todo mundo. Você entra no Instagram, tá todo mundo copiando todo mundo. Você entra aqui no YouTube, tá todo mundo copiando todo mundo. Você entra nos sites de entretenimento e notícia, tá todo mundo copiando o mesmo título, a mesma chamada, a mesma foto, porque isso alcança muita gente e isso viraliza. É isso que traz dinheiro para a indústria de criação de conteúdo. É a cópia, é a viralização, é o algoritmo padronizando. Agora não tem as inteligências artificiais que criam imagens e textos? As pessoas não estão nem precisando pensar. Elas só precisam entregar uma premissa para uma inteligência artificial e a inteligência artificial devolve o conteúdo pronto. Isso é conteúdo? Porque enquanto as pessoas estão aqui no caminho do futuro da inteligência artificial, eu e o Panda, a gente está no caminho contrário. Tentando se reconectar com quem nós somos como criadores e com quem vocês são enquanto consumidores de conteúdo. Então, respondendo Marlene, conteúdo, Marlene, é vida. E a vida, a gente vive de verdade. A gente não coloca um robô lá na rua para viver a nossa vida por nós. E a gente decidiu viver de verdade e criar o conteúdo sobre isso. Compartilhar com vocês quem nós somos no dia a dia do nosso conteúdo, da nossa vida. E pra gente, sempre foi sobre isso. E a gente precisou fazer isso em algum momento, resistir em algum momento para continuar sendo fiel a quem nós somos. E não nos permitir em momento nenhum cair na armadilha de ser quem os outros querem que a gente seja. Eu queria agradecer demais esse comentário da Marlene.
ela nos permitiu trocar aqui com vocês um pouquinho sobre a verdadeira essência do nosso canal e do nosso conteúdo, de quem nós somos, e dizer que a gente precisa estar nos lugares que nos sentimos bem, vocês e nós. Isso aqui precisa ser verdadeiro. E eu agradeço demais a todas as mensagens, feedbacks, comentários e compartilhamentos que vocês têm feito dos nossos conteúdos nas redes sociais. Muito mais do que falar sobre um conteúdo que está em alta no algoritmo da internet do mundo inteiro, é nós estarmos em alta na vida de vocês. É vocês terem o coração tranquilo em dar play na gente, na sua televisão, na sua casa, com a sua família, circulando. É a gente se sentir à vontade com vocês e vocês se sentirem à vontade com a gente. Obrigada de coração. Um beijo para Marlene, obrigada por ter proporcionado esse vídeo, e um beijo para todo mundo que de alguma forma está procurando aqui no canal o nosso conteúdo. O que eu vou pedir para vocês é, volta alguns vídeos, ouve com o coração aberto e com o ouvido aberto também, para você entender aonde está o nosso conteúdo. Ele não está óbvio, mas ele está aqui, e eu tenho certeza que você vai encontrar. Beijos e até a próxima. Tchau!